Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 17 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Salmo 93, 94. Feliz o homem a quem o Senhor educa. Viver é se abrir caminho em uma mata fechada. Feliz daquele que encontra em Deus o seu norte. Não pegará um caminho errado e não fadigará inutilmente. Com Deus, você nunca se sentirá sozinho. Quando eu penso, estou quase caindo, vosso amor me sustenta, Senhor. Quando meu coração se angustia, o Senhor me consola e alegra a minha alma. Inteligente é quem se deixa educar pelo Senhor através de sua palavra, através da oração. Salmo 93, 94. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios triunfarão? Espalham palavras arrogantes, orgulham-se todos os malfeitores, esmagam o teu povo, oprimem tua herança, Senhor. Mata a viúva e o estrangeiro, massacram os órfãos. Dizem, o Senhor não vê, o Deus de Jacó não repara. Compreendei, insensatos do povo, imbecis, quando criarei juízo? Quem plantou o ouvido não escuta, quem fez o olho não enxerga, quem instrui os povos não castiga, ele que ensina ao homem o saber. O Senhor sabe como são fúteis os pensamentos dos homens. Feliz o homem a quem educas, Senhor, e que instruís pela tua lei, para dar-lhe repouso nos seus dias maus, até que se cave a força do ímpio. Porque o Senhor não rejeita o seu povo, não pode abandonar sua herança, mas o juízo voltará a ser conforme a justiça, vão segui-los todos os retos de coração. Se o Senhor não fosse o meu auxílio, em breve eu habitaria no reino do silêncio. Quando eu digo, meu pé vacila, tua graça, Senhor, me sustenta. Quando estou oprimido pela angústia, teu conforto me consola. O Senhor é a minha defesa, rocha do meu refúgio, meu Senhor. Ele fará recair sobre eles a sua malícia, pela sua perfídia os destruirá. O Senhor nosso Deus os destruirá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Existe uma bem-aventurança que percorre todos os livros da Bíblia. Feliz o homem que tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Assim diz o primeiro salmo, os primeiros versículos do livro dos Salmos. Felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, diz Jesus em Lucas 11, 28. Feliz de quem se deixa formar por Deus. É feliz, ó Senhor, quem formais e educais nos caminhos da lei, diz a leitura de hoje. A lei, a palavra de Deus, é um potente GPS que nos conduz aonde devemos ir para ser felizes. Da mesma forma que não tem sentido ignorar o GPS, assim não tem sentido ignorar a Bíblia. Guarda os mandamentos e eles te guardarão, diz o livro do Eclesiástico. A palavra de Deus é vida e guarda a tua vida. Da mesma forma que o GPS indica o caminho, rua após rua, assim a Bíblia, dia após dia, indica o caminho, sobretudo nos educa. Quem não busca essa intimidade com o seu Pai do céu, com a palavra que Ele todo dia nos envia, crescerá igual um asno selvagem ou um camelo indomado que vagueia pelo deserto sem paz. O Deuteronômio não se cansa de explicar. Reconhece, pois, que o Senhor teu Deus te educa como um homem educa seu filho. O primeiro modo que Deus tem para nos educar é, sem dúvida, a sua palavra, a Bíblia Sagrada.
Feliz de quem valoriza com fidelidade a leitura da Bíblia. Feliz de quem começa o seu dia com este diário espiritual que dimostra para onde deve ir todo dia. Mas um outro modo que o Senhor usa para nos educar são as inspirações do Espírito Santo, que fala ao nosso ouvido interior 24 horas por dia. É Ele que nos impulsiona a fazer-nos próximos de uma pessoa que precisa da nossa ajuda. É Ele que nos alerta, momento por momento, a não fazer este ou aquele pecado. É Ele que nos ilumina sobre os caminhos bons e ruins. É uma bússola interior espiritual que sempre aponta para o norte certo. Infeliz de quem não o valoriza. Infeliz de quem não conhece a palavra. Infeliz de quem desobedece à palavra escrita e àquela que o Espírito Santo sussurra dentro de nós. Jesus o disse claramente: o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. É importante entender que devemos obediência ao Espírito Santo. Uma autoridade desse mundo, qualquer que seja, nos dá uma obediência de vez em quando, mas o Espírito Santo nos dá uma obediência minuto por minuto. Faça isso. Vai para cá. Evita ir para lá. Não fale dessa forma. A nossa consciência é o alto-falante do Espírito Santo. Diz o profeta Isaías: se te desviares para a direita ou para a esquerda, teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, segue por ele. Também o profeta Ezequiel confirma: porei dentro de vós o meu espírito, e vos farei seguir os meus preceitos. Na verdade, sem a moção interior do Espírito Santo, nem à lei da Bíblia conseguimos obedecer. Sem o Espírito Santo que move o coração aos mandamentos do Senhor, não passamos de um pau mandado. Não existe vida espiritual sem moção interior, que é o próprio Espírito Santo que nos ilumina, cativa e move. O Espírito Santo é uma pessoa viva que fala, acende o coração e dá ordens. Assim aconteceu em Antioquia. Enquanto celebravam o culto do Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai para mim Barnabé e Saulo. Claro que existe sempre o perigo de confundir estas vozes interiores. Santo Inácio explicou claramente: devemos estar bem atentos a não confundir a voz do Espírito Santo com as vozes da nossa cabeça, ou pior ainda, trocar a voz do inimigo, do diabo, pela voz de Deus. O santo, humilde discernimento de um irmão maior nos ajudará. Sempre a voz de Deus nos leva a fazer o bem, mas é importante não fazer o bem que Deus não quer. Os impulsos interiores da graça nos tiram do comodismo, do orgulho, do pecado, e esses impulsos são seguramente de Deus. Diz São João Crisóstomo: é o Espírito que inspira o bem, que desperta o desejo das coisas do alto. Continua São João da Cruz: o Espírito Santo é o mestre interior que guia a alma passo a passo para o alto. Santo Alfonso Maria de Ligório é muito claro e forte no seu livro Prática do Amor a Jesus Cristo e diz: toda santidade consiste em seguir fielmente as inspirações do Espírito Santo. O Espírito Santo, através das inspirações, nos leva a discernir o melhor, evitar o pecado, encontrar a vontade de Deus, crescer rapidamente na santidade. Mais uma vez repetimos: precisa distinguir bem as loucuras da nossa mente da voz de Deus em nós. Se falta humildade na nossa alma, nunca a voz de Deus chegará a nós e as vozes do inimigo gritarão em nós.
de Santa Teresa de Ávila. A humildade é o caminho seguro para não errarmos nas moções interiores. Bem sabemos que Santo Inácio de Loyola é um grande mestre neste campo. Ele assim ensina: os principais sinais da voz de Deus são paz profunda, mesmo no meio das dificuldades, mesmo quando somos movidos a dar um passo que nos custa. Atração para o bem, para Deus, para a caridade, para a santidade. Clareza e luz interior, mesmo quando os nossos instintos querem falar mais alto. A voz de Deus sempre nos ajuda a distinguir o bem do mal. Sinal da voz de Deus é o aumento da fé, da esperança e amor. A voz de Deus cria intimidade com Deus. A voz de Deus nos coloca numa atitude constante de humildade. A voz de Deus é sempre coerente com a palavra de Deus e a Igreja. A voz de Deus dá alegria interior estável, não euforia passageira. A voz de Deus cria alegria como a voz da mãe, a voz do esposo ou da esposa. Sobretudo, a voz de Deus dentro do nosso coração nos move para a santidade, nas pequenas coisas, nos educa como uma mãe e um pai fazem com seu filho. Bem diferente é a voz da nossa cabeça, sobretudo quando é louca. Oscilação e instabilidade. Movimentos que vêm e vão rapidamente. Autorreferência. Eu quero, eu acho, eu sinto. Imaginação que exagera, cria cenários, medos, fantasias. Emoções neutras. Simpatias, antipatias, cansaço, impulsos. A voz da nossa cabeça é fria e não nos tira do atoleiro e da tibieza. Frequentemente cria depressão ou sentimentos de orgulho e vaidade. A voz da nossa cabeça depende do humor, do sono, do estresse, da imaginação. Pior ainda é a voz do diabo, que age em 3 fundamentais maneiras: turbar, ou seja, perturbar, desanimar, confundir. Sinais principais desta voz maléfica são perturbação, ansiedade, inquietação, escuridão mental, confusão, tibieza, desânimo, perda de esperança, precipitação, impulsividade, ansiedade sem paz, isolamento, rejeição de conselho e luz, seduções com aparência de bem, mas que levam a orgulho, sentimento de culpa, estéril, acusação, dureza consigo mesmos. Um modo seguro para que brotem em nós as santas moções do Espírito é ficar enraizados na palavra. Encharcar a nossa psique de palavras de Deus. Repetir continuamente breves versículos bíblicos, como por exemplo: Vem, Senhor Jesus, Maranatá. Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim que sou um pecador. Se nós amarrarmos a nossa mente à palavra de Deus, escrita na Bíblia, se cultivarmos o silêncio interior, o diálogo familiar com Deus, a intimidade com Jesus, então é lógico que brotarão em nós pequenas e grandes moções que nos unirão sempre mais ao nosso Deus. É importante vivermos encharcados da palavra, como Maria. Observem bem a sua grande oração, o Magnificat. Ela é um conjunto de citações do Antigo Testamento. Maria usa todas as frases da Bíblia para expressar o seu coração. Maria repete o cântico de Ana, a mãe de Samuel, e reflete os sentimentos de Sara, mãe de Isaque, de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú, de Raquel, mãe de José e Benjamim, da mãe de Sansão e de várias outras mulheres bíblicas agraciadas por Deus em sua gravidez. O Magnificat é um conjunto de frases bíblicas. Reflita um pouco.
Você seria capaz de expressar seu coração utilizando somente frases bíblicas e não tuas palavras? Maria, para fazer isso, devia respirar a Sagrada Escritura. Por força, ela sabia distinguir bem as moções interiores, porque a sua linguagem era a Bíblia. Seus pensamentos eram bíblicos. Seus sonhos eram os sonhos da Bíblia. A nossa cabeça tem um grande poder quando é encharcada pela palavra de Deus. Por exemplo, acontece às vezes que os irmãos das nossas casas de acolhida dizem: coloquei na cabeça que vou ficar 3 meses e vou. A coisa mais incrível é que ficam mesmo. Se você pergunta por que 3 meses, não sabem responder. Mas nesses 3 meses se colocam na atitude certa, lutam e conseguem. Enfrentam perrecos e perrengos e conseguem. Melhor seria, porém, se colocassem na cabeça de ficar 6 meses, que é o tempo da restauração completa. Mas a coisa pior é que quando terminam os 3 meses e chega o primeiro dia do 4º mês, não aguenta e vão embora por abstinência, dizem eles. Claro que é ridícula e falsa esta abstinência, esta vontade de droga. Quem aguentou serenamente 3 meses, pode aguentar 3 meses em um dia. Falamos isso porque é comum este raciocínio nas nossas casas de acolhida. É claro que esta moção interior é fruto da cabeça, é instável e passageira, mas imagine um pouco se estes irmãos seguissem a inspiração de Deus, além que da sua cabeça. Se raciocinassem um pouco mais e entendessem como é importante a restauração, como é importante terminar os cursos catequéticos, seria um sucesso pleno para milhares de irmãos. Bom, irmãos, é claro que poderíamos continuar muito mais, mas o tempo não permite. Vamos ouvir novamente a palavra que repete: guarda os mandamentos, eles te guardarão. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios triunfarão? Espalham palavras arrogantes, orgulham-se todos os malfeitores, esmagam o teu povo, oprimem tua herança, Senhor. Mata a viúva e o estrangeiro, massacram os órfãos. Dizem: o Senhor não vê, o Deus de Jacó não repara. Compreendei, insensatos do povo, imbecis, quando criarei juízo? Quem plantou o ouvido não escuta. Quem fez o olho não enxerga. Quem instrui os povos não castiga. Ele que ensina ao homem o saber. O Senhor sabe como são fúteis os pensamentos dos homens. Feliz o homem a quem educas, Senhor, e quem instruís pela tua lei, para dar-lhe repouso nos seus dias maus, até que se cave a força do ímpio. Porque o Senhor não rejeita o seu povo, não pode abandonar sua herança, mas o juízo voltará a ser conforme a justiça, vão segui-los todos os retos de coração. Se o Senhor não fosse o meu auxílio, em breve eu habitaria no reino do silêncio. Quando eu digo, meu pé vacila, tua graça, Senhor, me sustenta. Quando estou oprimido pela angústia, teu conforto me consola. O Senhor é a minha defesa, rocha do meu refúgio, meu Senhor. Ele fará recair sobre eles a sua malícia, pela sua perfídia os destruirá. O Senhor nosso Deus os destruirá. Vamos agora parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração.
Chegamos nesse momento ao nosso propósito, que deve ser claro, preciso e prático, algo que nos ajude a nos concentrar na palavra de Deus. Vamos parar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o nosso propósito. Guarda os mandamentos e eles se guardarão. Paz e alegria a todos. Vosso amor me sustenta, Senhor. Paz e alegria a todos. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Sua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor. Tua voz, eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Deus quer falar coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do
direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui